Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro do Eclesiastes. Tudo é vaidade. Capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se em voltar ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar nunca se enche. Ao lugar de onde os ribeiros vieram, para ali voltam eles, para correr de novo. Todas as coisas são trabalhosas, mais do que o homem o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e aumentei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração para entender a sabedoria e a ciência, os desvários e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que se aumenta em ciência acrescenta o trabalho. Os prazeres e a riqueza são vaidade. Capítulo 2.
Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso, disse: está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizesse debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruta. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e as joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música e de toda espécie. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem retive o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Pois que fará o homem que suceder ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isto era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que eu trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Porque quem sabe se será sábio ou tolo?
Todavia se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então eu me voltei e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande enfado. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Porque quem pode comer, ou quem o pode se alegrar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele junte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Há tempo para tudo. Capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Robinho. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma, beba e se alegre do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, que no lugar do juízo havia ali impiedade, e no lugar da injustiça havia ali impiedade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo o propósito e para toda obra.
Disse eu no meu coração, acerca do estado dos filhos dos homens, que Deus os prove, para que vejam que eles mesmos são como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isto mesmo também sucede aos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Como se pode ver, tudo é vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe se o fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Reflexões sobre diversas circunstâncias da vida. Capítulo 4. Depois prestei atenção e observei todas as violências que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e que não tem quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham quem os consolasse. Por isso considerei os que já morreram mais felizes do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não nasceu, pois não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e arruína a sua própria vida, dizendo: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez considerei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é sozinho e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, contudo não para de trabalhar, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, e nem diz: para que trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Melhor é o rapaz pobre e sábio do que o rei velho e insensato que não se deixa mais aconselhar. Porque um pode sair do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu no trono pode tornar-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor, que ficará no seu lugar. É incontável todo o povo que o seguiu. Igualmente, os que lhe seguirem se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Falsa adoração. Capítulo 5.
Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação procedem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que teu voto foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. A ilusão das riquezas, diz o título. A ilusão das riquezas, diz o título. Se vires em alguma província opressão do pobre e violência em lugar do juízo e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente posicionado tem superior que o vigia, e há outros ainda mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os vê com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol e que atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio mal, porque as mesmas riquezas podem se perder por qualquer má aventura, e tendo ele algum filho, nada lhe sobrará na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim no tornará, indo-se como veio. Nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Assim que também isto é um grave mal, que justamente como veio, assim há de ir. Que proveito lhe vem de trabalhar para o vento e de haver comido todos os seus dias nas trevas, de haver padecido muito enfado, enfermidade e furor? Eis aqui o que descobri: o que mais vale é comer, beber e alegrar cada um do resultado de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua recompensa. Assim, a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, dá também capacidade para delas comer, para receber a sua porção e a alegria do seu trabalho. Isto é dom de Deus, porque
não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus enche de alegria o seu coração. As incertezas da vida e a vaidade. Capítulo 6. Há o mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, nada lhe faltando de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não permite que ele desfrute disso. Antes o estranho delas desfruta. Isto é sem sentido. É um mal terrível. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos e muitos anos, porém se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto nasceu em vão, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, e não se alegrasse do bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para ter o que comer, contudo nunca se acaba o seu apetite. Porque que vantagem leva o sábio sobre o tolo? E que vantagem tem o pobre que sabe se portar diante dos outros? E que vantagem tem o pobre que sabe se portar diante dos outros? Melhor se contentar com aquilo que se tem do que viver cobiçando. Isto é vaidade e ilusão. Não importa quem seja, não importa o nome que tenha. Ele nasceu homem e sabe que não pode contender com aquele que é mais forte do que ele, a saber, Deus. Na verdade, as muitas palavras multiplicam a vaidade. Que proveito tem o homem com elas? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem declarará ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Remédios contra a vaidade. Capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o estalar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Repetindo, verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração.
Não te apresses em irar-te, porque a ira habita no íntimo dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias do passado melhores do que estes, Gervásio? Porque não é sábio fazer esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de proteção, como também serve o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela prolonga a vida ao seu possuidor. Repetindo, porque a sabedoria serve de proteção, como também serve o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela prolonga a vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, se alegra com o bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Tudo isto proveio pela sabedoria. Eu disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber, para inquirir e buscar sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vejam aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles inventaram muitas coisas. A obediência é devida ao rei,
capítulo 8. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu coração se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isto em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem autoridade, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Reflexões sobre a providência divina, diz o título. Porque para todo o propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser. Quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra. Mas os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, na qual atuaram retamente. Também isso é vaidade. Repetindo, assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, mas os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, na qual atuaram retamente. Também isto é vaidade, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem acontece segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem acontece segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Assim exaltei a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando o meu coração para entender a sabedoria, e para ver o trabalho que há sobre a terra, que vem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, repetindo, aplicando eu o coração para entender a sabedoria, e para ver o trabalho que há sobre a terra, então vi toda a obra de Deus
e que o homem não pode entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe para a descobrir, porém não a achará, ainda que o sábio diga que irá conhecê-la, nem por isso a poderá alcançar. Repetindo, então vi toda a obra de Deus e que o homem não pode entender o que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe para descobrir, porém não a achará. Ainda que o sábio diga que irá conhecê-la, nem por isso a poderá alcançar. Conselhos diversos. Capítulo 9. Deveras todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo o que passa perante ele. E que também o homem não conhece nem o mal e nem o bem, mas tudo passou perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro como ao impuro. Assim também ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos acontece o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvários no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente e bebe com coração contente o teu vinho. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. Se alegra a tua vida com a mulher que amas, todos os dias da tua breve vida, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Notei também que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorre a todos. Que também o homem não conhece o tempo da sua morte, assim como os peixes que se pescam com a rede fatal, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim são enlaçados também os filhos dos homens no tempo de calamidades que vêm de surpresa sobre eles.
Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei que a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. E encontrou-se nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Continuação dos conselhos, capítulo 10. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar a essência do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu conhecimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro que procede dos que governam. O tolo ocupando grandes cargos e os ricos ocupando cargos inferiores. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé sobre a terra como servos. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta pedras pode se ferir com elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver cego o machado e não for afiado, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é proveitosa para resolver o problema. Seguramente, se a serpente morder antes de estar encantada, o encantador não é bom. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é tolice, e o fim do seu falar, uma loucura total. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém entende o que ele diz. E quem o fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, porque não sabem como ir à cidade fazer as compras. Ai de ti, ó terra, quando seu rei é uma criança, e cujos príncipes fazem banquete logo de manhã. Bem-aventurada a tua terra, quando seu rei é filho dos nobres, e seus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem e não para bebedice. Por causa da preguiça, se enfraquece o teto, e pela indolência das mãos, a casa goteja. Para rir se fazem banquetes. O vinho produz alegria, e a tudo o dinheiro atende. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto. Outros conselhos, capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8,
porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não te dê descanso a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto acontece é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recresce o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua vida o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Conselhos diante da brevidade da vida. Capítulo 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol a luz, a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. O dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos, quando olhares pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se encurvarem, como também quando temerem o que é alto, e houver medo das ruas, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e acabar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, presta atenção, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus
e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus amigos, com todos os teus familiares, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco. Glória a Deus.